Olá, paps, mames e futuros! Que alegria estar aqui mais uma vez. E hoje no nosso devocional nós estamos trazendo aqui a indicação de um livro que fez toda a diferença no nosso tempo de espera. Em um dos vídeos que nós fizemos sobre a gestação pela adoção, eu até comentei sobre um ministério que nós encontramos, chamado Brasil Sem Órfãos, do pastor Davi da Janaína. E aí nós acabamos também adquirindo o livro, e esse livro foi incrível pra gente. Essa aqui é a capa do livro, Brasil Sem Órfãos, uma luta por destinos. Esse livro, ele traz muitos dados sobre a realidade da adoção e da orfandade no Brasil, no mundo, pesquisas científicas e muito mais. Na Bíblia, a primeira vez em que Deus se revela como sendo Pai foi no Salmo 68:5, e ele chamou a si mesmo de Pai dos órfãos. Então aí a gente já vê a grande importância que tem esse assunto para Deus, o assunto da orfandade e a causa dos órfãos. Se a gente for pesquisar a raiz do problema, o nosso Brasil ele tem origem numa questão de abandono e de orfandade. Quando os portugueses vieram, eles começaram a massacrar os índios. E os filhos desses indígenas se tornaram órfãos porque os pais não suportavam as dores, o trabalho abusivo, e eles acabavam morrendo. Ao mesmo tempo em que os portugueses tiveram relações forçadas com as índias, e ali aqueles meninos, aqueles filhos que foram gerados, foram abandonados pelos portugueses. Eles não se interessavam, eles não queriam formar família. Quando os negros foram trazidos para o Brasil também para serem escravizados, houve a mesma coisa, a situação se repetiu. Os donos, os portugueses, tinham relações com as suas escravas, e aqueles filhos da mesma maneira eram rejeitados e abandonados. Então você imagina tudo isso, essa carga sendo trazida para a gente hoje. E é por isso que a gente vê tão forte a questão da orfandade no nosso país. Antes, a orfandade era algo relativo a crianças que perderam os pais, né? O falecimento dos pais gerava a orfandade, mas hoje não é assim. Hoje a gente vê uma grande parcela dessas crianças brasileiras sendo órfãs de pais vivos. Se você for analisar ao seu redor a quantidade de crianças que podem ser entendidas como órfãs de pais vivos, crianças que são criadas, que são educadas pela televisão ou então pela marginalidade. Por quê? Porque os pais não estão dispostos a dar o tempo, a dar o amor necessário aos filhos. Toda família tem origem na paternidade de Deus. E é por isso que eu quero ler com vocês Efésios 3:14 e 15. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E assim nós vemos que toda maternidade, toda paternidade tem origem na paternidade de Deus. E é sobre isso que o livro Brasil Sem Órfãos trata. Ele trata sobre novos destinos. Ele trata a adoção de uma maneira real, não idealizada e totalmente bíblica. E muitas vezes na desinformação, a gente acaba caindo no preconceito de mas eu não sei a origem. Por que eu vou optar pela adoção? Qual é a segurança que isso me traz? E eu deixo para você aqui que toda criança, todo ser tem um valor. E não cabe a você construir ou alterar esse valor. Cabe a você reconhecer e amar essa criança. Porque o amor é uma decisão diária, ele é construído. Mas em primeiro lugar, você precisa reconhecer a importância e o valor que esses filhos têm. E a gente sempre ouve e também sempre fala que criança é o futuro da nação, é o futuro do mundo. E segundo esse livro, isso é uma fala errada, porque a criança ela é o presente. Se você hoje não cuidar do presente, não cuidar dessa criança agora, você não vai ter chance de futuro. E aí também entra uma outra questão que foi uma pergunta que eu recebi esses dias. Adotar por uma dificuldade biológica ou adotar por amor? Então eu te digo, todas as suas decisões sejam fundamentadas em amor. Não adianta você fazer a coisa certa
com a motivação errada. Você precisa fazer o que é certo com a motivação certa. Olhe para o teu coração, peça para que Deus esteja sondando, esteja olhando lá no fundinho qual é a sua real motivação. Uma outra questão que esse livro traz é que a adoção significa dar, doar-se. E todo filho precisa ser adotado. Tenha ele nascido da sua barriga ou então do seu coração. Os filhos precisam ser adotados, porque nós precisamos estar dispostos a dar o nosso tempo, dar o nosso melhor a eles. Ou então a gente cai lá naquele erro que eu comentei no início do vídeo, da orfandade de pais vivos. Eles vão ser criados pela televisão ou criados pela marginalidade, ou então uma outra coisa, porque se você não tem a disposição de dar aos seus filhos, eles vão encontrar alguém que tenha. E eu encerro dizendo que o amor é poderoso, o amor pode todas as coisas, e o amor é Deus, Ele é o próprio amor. E o nosso objetivo com esse canal, com esse devocional, com a indicação desse livro, é construir pontes entre pais e filhos. Se você tem o desejo pela adoção, nós indicamos esse livro para que você tire muitas dúvidas, para que você veja os dados, a realidade brasileira. E se você também não tem, mas tem o desejo pela causa, então se envolva, seja um agente de justiça e transformação. E se você tem interesse em adquirir esse livro, nós vamos deixar o link aqui na descrição para que você tenha todas as informações necessárias, tá ok? Eu espero que você tire o dia de hoje para refletir tudo o que foi dito aqui, que você leia as passagens que foram comentadas. Um beijo enorme, um bom descanso e muito obrigado por assistir!